Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre comunicação e cidadania. Nossos convidados participaram da 10ª Conferência Brasileira e 5ª Sul-Americana de Mídia Cidadã. No programa de hoje nós conversamos com o professor Alberto Effendi da Unicinos. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado pelo convite, estou aqui para conversar. Professor, você dentro dessa área da comunicação e da cidadania, eu gostaria que o senhor traçasse um paralelo pensando na América Latina. Em que medida a América Latina ela tem provocado esse debate para que a comunicação ela seja um instrumento a favor da cidadania e, ao mesmo tempo, os cidadãos eles podem usar os meios de comunicação para fazer valer os seus direitos e os seus deveres? Bom, a América Latina tem várias décadas de contribuir para o pensamento comunicacional no mundo e em relação com as preocupações de cidadania. Todos os processos culturais e sociais de transformação durante o século XX estiveram acompanhados de processos de comunicação cidadã, primeiro no rádio, depois no cinema, depois no vídeo. E a América Latina, nesta passagem do século XX para o século XXI, ela vai reformular em alguns países toda a ordem jurídica em relação com as possibilidades das pessoas participar dos processos de comunicação social ampliados. Então temos os casos da Argentina, do Equador, da Bolívia, da Venezuela principalmente, nos quais tu vai ter uma distribuição do espectro radioelétrico, eletromagnético, que dá 1/3 para a comunicação comunitária, para a comunicação pública e outra para a comunicação comercial. A América Latina, nesse sentido, tanto na prática, tomando medidas concretas que permitem que TVs comunitárias, universitárias, rádios de distinto tipo, jornais, etc., tenham condições jurídicas e apoio econômico para a sua existência, também tem contribuído com importantes teóricos e teorias que trabalham a problemática da comunicação e da cidadania. Entre eles poderíamos citar nos anos 70, nos anos 80, o Mário Kaplun, com o rádio, toda uma teoria sobre democratização do rádio. Com comunidades populares no Uruguai? Como, principalmente, não só no Uruguai, né? Ele teve que sair do Uruguai pela ditadura, então trabalhou na Venezuela, trabalhou no Equador, trabalhou em toda a América Latina. E temos a perspectiva do Centro de Estudos de Realidade Nacional no Chile. Já na década de 60, eles trabalhavam nos bairros populares com as mulheres que liam fotonovela, que faziam pequenos filmes em Super 8, etc. Então, tu tem uma tradição na qual está Mabel Piccini, o Ariel Dorman, o Armand e a Michelle Matelar, também contribuindo com pensamento sobre o que é exercer esse direito básico à comunicação no concreto da vida, na construção de pequenas e médias mídias, porque também é interessante assinalar que no caso chileno, as grandes TVs do modelo chileno nos anos 60, nos anos 70 eram universitárias. Então a TV da Universidade Católica do Chile e a TV da Universidade Nacional do Chile eram as principais emissoras de TV do país. Então é um modelo diferente ao modelo que na maioria dos países latino-americanos se estabeleceu, que é um modelo preponderantemente comercial, o modelo estadunidense. E na América Latina tu vê, tanto na América Central, no México, no Caribe, tem existido uma preocupação por esta linha de comunicação e cidadania. Nos últimos anos temos uma intensificação disso, uma melhoria das condições, tanto porque tecnologicamente hoje temos muitas mais possibilidades, os custos são menores, a qualidade é melhor. E, por outro lado, as culturas são culturas que passaram, imaginemos todo o século XX, o século dos extremos, né? Se passou de um século marcado por ditaduras, marcado por autoritarismo forte, aquele autoritarismo que observamos hoje passeando pela Avenida Paulista, mas que já se passeia com um ressentimento porque não está no poder da forma que estava anteriormente. Claro, tem muito poder ainda, mas a América Latina, então, pouco a pouco foi lutando contra isso que foi estabelecido como um modelo clássico, que era um modelo de exclusão da grande maioria da população dos direitos de produção de comunicação.
E pouco a pouco também, mas de maneira significativa e combinando com as condições de tecnologias digitais, atualmente temos uma América Latina que marca presença no contexto mundial, que é referência em relação a esta problemática da comunicação e cidadania, de mídia e cidadania, de processos comunicacionais e direitos humanos, dos direitos à distinção, à diversidade. Então, tem sido isso. E como que a gestão pública, né, os estados, os governos, eles têm investido nessa mídia enquanto um instrumento de cidadania em prol de todos os cidadãos e não de um grupo hegemônico, vamos assim dizer, da sociedade? E, na maioria dos casos, não. Ou seja, para mim, sempre os governos e as instituições, elas vão muito mais devagar, que é a cultura das pessoas, das tribos, das comunidades, dos artistas, dos comunicadores. Mas tem sido uma luta longa, uma luta que marcou a região e o que governos mais progressistas, que têm um pensamento mais social, têm decidido hoje, em termos de apoio, é o resultado de uma longa caminhada, né? E existem grandes diferenças, como no caso da lei de radiodifusão da Argentina atual. Ela obriga, por exemplo, vão ser beneficiados os produtores independentes, tu não tem uma concentração da produção em determinada cidade cenográfica, a distribuição da publicidade também é muito mais equitativa, não tem concentração nas verbas publicitárias, mas nos países pequenos, nos países que não têm mídias mais desenvolvidas, ainda vemos essas pequenas oligarquias fazendo a mídia o seu latifúndio. Aqui que é grande, né? E no caso do Brasil é triste ver que ainda no caso brasileiro não existe uma consciência em amplos setores e em setores que lutam por direitos da cidadania, ainda não compreendem essa necessidade de construir mídia cidadã. E que futuro, professor, a gente pode imaginar pensando na América Latina? Ele é positivo? Né, diante desses exemplos que o senhor citou, de cada vez mais tem se aberto espaço, os governos também, mesmo que a passos lentos, têm, de certo modo, reconhecido esse protagonismo de alguns grupos, de alguns movimentos sociais. E na América Latina não podemos pensar em processos lineares, né? Ou seja, isso vai ir numa evolução, num progresso que não para. O fato é que a riqueza cultural da América Latina, a capacidade de invenção, de travessura, de indisciplina é muito grande. E é difícil que os modos e as formas muito fechados se estruturem e mantenham uma hegemonia constante e um autoritarismo constante. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva de que os grupos sociais, os movimentos, as etnias, as identidades, elas se manifestarão. Tu vai ver no caso latino-americano, tu vai ter regimes escravocratas que vão proibir uma série de manifestações culturais e elas se mantiveram durante séculos. O mesmo aconteceu com os indígenas. Ou seja, somos povos que temos séculos de história de invasão, de colonialismo, e que aprendimos a lidar com isso. Então, nesse sentido, existem poderes culturais, existem poderes espirituais, existem sabedorias que são muito fortes e que vão muito além dessas estruturas midiáticas hegemônicas. E como que a universidade, ao formar novos profissionais que vão trabalhar nessas estruturas midiáticas, pode contribuir para que esse processo seja mais rápido e não a passos lentos? A universidade, em primeiro lugar, tem que colocar como eixo central de todo o seu aprendizado a pesquisa. E a pesquisa implica uma imersão nas realidades. Ela deve abrir as suas portas. Estivemos em novembro passado em Caracas, por exemplo. Então, este tipo de atividade é feito no meio, as pessoas estão circulando. Se tu vai montar uma peça de teatro, tu está preparando determinado programa de mídia, etc., tudo está atravessado pela sociedade, ou seja, a sociedade, as várias classes, elas entram na universidade. Não entram de uma forma simplesmente está visitando.
entra porque tem direito a fazer coisas na universidade. Então o modelo universitário, esse modelo mais de elite, esse modelo de exclusão, né, que tem mudado em algo nos últimos anos, mas ele ainda não abre, não permite, ele não facilita. Então mudar esses profissionais, mudar a formação, implica não abrir-se para aprender das várias sabedorias existentes e enriquecer a universidade com todas essas culturas. É falso, uma falácia terrível pensar que tudo foi feito na Europa Central, na Europa Ocidental ou na América do Norte. Então a universidade ela tem que abrir, ela tem que permitir e tem que, por outro lado, não é só essa atitude paternalista, não digo maternalista, porque essa palavra não é utilizada, se fala a madre terra, né? Ou seja, a Pachamama em quichua, é abrir-se para todo esse mundo que está aí e que, na verdade, transformaria aceleradamente a muitos estudantes que existem numa ilha universitária que não se conecta de um modo profundo com a sociedade. Que a gente possa ter, então, essas transformações, então, muito breve. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Muito obrigado, agradecido aqui a todos os colegas da TV Universitária. Às ordens. Muito obrigada. Obrigado. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre comunicação e cidadania também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.